Meu nome é Wendy Chandler e tenho 38 anos. 3 semanas antes do Natal, eu estava no corredor de um hospício, ainda de uniforme, quando meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã: "Você não é bem-vinda no Natal. Agora é só para os pais." Minha família tinha decidido me excluir como se estivesse votando em uma regra qualquer da cidade, e ninguém achou que eu merecesse sequer uma ligação. Li a mensagem 2 vezes, guardei o celular no bolso e terminei meu turno, porque é isso que enfermeiras fazem. Depois, fui para casa, sentei à mesa da minha pequena cozinha e sorri de um jeito que teria deixado minha irmã preocupada se ela tivesse visto. Eu não implorei. Não discuti. Apenas abri o notebook e reservei uma suíte com varanda em um cruzeiro de luxo pelo Caribe, com a viagem atravessando o próprio dia de Natal. Mas o cruzeiro não é o mais importante dessa história. O que minha família fez depois que minhas fotos começaram a aparecer, e o que descobri que eles estavam planejando pelas minhas costas havia semanas, é a parte que ainda hoje me deixa sem reação. Para entender como tudo isso aconteceu, você precisa conhecer um pouco da minha rotina. Trabalho como enfermeira de cuidados paliativos em Marion, Ohio, há 14 anos. Quando alguém está perdendo a mãe às 2 da manhã, sou eu quem eles chamam. Eu entro em cozinhas com cheiro de café queimado e medo, sento ao lado das famílias e explico o que pode acontecer nas próximas horas. Eu sou boa no que faço. Não porque seja uma pessoa frágil ou excessivamente emotiva, mas porque consigo manter a calma. Quem está no fim da vida não precisa que você chore junto. Precisa que você permaneça ali, firme, sem ir embora. Naquele novembro, eu passava 3 tardes por semana cuidando de uma paciente chamada Ruth Astert, de 81 anos. Ela era uma professora de matemática aposentada e tinha uma língua afiada como uma lâmina. Não tinha marido, nem filhos, e sua estante de livros parecia organizada de acordo com cada mágoa que carregava. Na primeira semana, ela me olhou dos pés à cabeça e disse: "Você tem postura de cuidadora. Esses ombros parecem um cabide que todo mundo usa." Eu gostei dela na mesma hora. Ruth fazia palavras cruzadas com caneta e avaliava minha conversa fiada como se estivesse corrigindo uma prova. Mas, quando o quarto ficava em silêncio, ela me observava daquele jeito que professores usam para olhar o aluno que tira boas notas, mas sempre almoça sozinho. Certa tarde, ela perguntou quem cuidava de mim no Natal. Eu ri, ajeitei o travesseiro dela e mudei de assunto. Porque, para falar a verdade, é exatamente isso que pessoas acostumadas a cuidar dos outros fazem quando não querem responder a uma pergunta difícil. Naquele dia, Ruth deixou passar. Mas nem sempre deixaria. Algumas semanas depois, naquele mesmo quarto, Ruth diria uma única frase que acabaria mudando tudo e, de certa forma, salvando a minha vida. E eu digo isso com a precisão de uma enfermeira, não com o exagero de uma poetisa. Mas ainda não chegamos a essa parte. Antes disso, você precisa conhecer minha família. Porque não dá para entender o que eles tiraram de mim sem saber tudo o que eu passei anos entregando a eles. Vamos começar pelo básico. Minha mãe, Margarete, tem 67 anos, ficou viúva há 6 anos e é uma das principais figuras do grupo de mulheres da Primeira Igreja Luterana. Meu irmão, Grant, tem 41 anos e trabalha como engenheiro de seguros em Columbus, a cerca de 50 minutos daqui. Ele é casado com Brooke, que comanda a associação de pais da escola como se estivesse liderando uma pequena frota naval. Eles têm 2 filhos, ela, de 12 anos, e Sam, de 9. Minha irmã, Dana, tem 34 anos, mora a uns 40 minutos daqui, em Delaware, Ohio, e tem 3 filhos, Ava, de 8 anos, Cole, de 6, e a pequena June, de 3, que me chama de tia Wendy. E eu nunca tive coragem de corrigir. E ainda existe a Casa do Lago. Meu pai construiu aquela casa com as próprias mãos em Catawba Island, cerca de 1h30 ao norte, quando nós ainda éramos crianças. É uma casinha cinza e simples, às margens do Lago Erie, com uma varanda de frente para a água. Todos os natais da minha vida aconteceram ali. Eu era quem mantinha tudo funcionando. Montava a árvore no primeiro fim de semana de dezembro, assava o presunto e comprava os pequenos presentes que levavam a etiqueta do Papai Noel, para que Dana pudesse dormir um pouco mais. Quando os joelhos da minha mãe começaram a dar problemas, fui eu quem a levou até Catawba, com a toalha de mesa bonita dobrada sobre o colo como se fosse uma bandeira. O cartão de Natal da família Chandler no ano passado tinha uma foto dos 5 netos naquela varanda. Nenhum adulto aparecia.
Só as crianças, o lago e as palavras a família Chandler. Eu me lembro de segurar aquele cartão e sentir uma coisa pequena e gelada dentro de mim. Eu não estava na foto. E também não estava ninguém que não pudesse ter filhos. Ninguém achou aquilo estranho. Eu mesma tentei acreditar que era apenas uma foto bonita. Esse é o problema com famílias como a minha. A expulsão não começa com uma mensagem dizendo que você está fora. Ela começa muito antes, em coisas pequenas, como um cartão de Natal que todo mundo acha maravilhoso. Tem uma parte da minha história que quase nunca conto. Aos 29 anos, me casei com um homem maravilhoso chamado Aaron. Entre os 31 e os 34 anos, passamos por 3 tentativas de fertilização in vitro. Durante 3 meses de dezembro consecutivos, eu me sentei no estacionamento de uma clínica ouvindo uma enfermeira, alguém que tinha o mesmo tipo de trabalho que eu e uma voz igualmente tranquila, me dizer que não tinha dado certo. Meu casamento não sobreviveu à 3ª tentativa. Não houve traição. Ninguém fez nada imperdoável. Nós simplesmente chegamos a um ponto em que já não sabíamos mais o que dizer um ao outro. Ele se casou novamente. Pelo que sei, está feliz. E, na maioria dos dias, quando digo que fico feliz por ele, estou falando a verdade. O que restou daquela fase foi uma conta poupança que eu havia aberto durante a primeira tentativa e chamado de um dia. Quando o divórcio terminou, havia $9.400 ali. Eu não conseguia mexer naquele dinheiro, mas também não conseguia fechar a conta. Ela simplesmente ficou parada, como um quarto de bebê com as luzes apagadas. E sabe o que eu fiz com toda aquela dor? Fiz o que cuidadoras costumam fazer, transformei sofrimento em tarefas. Virei a pessoa que resolvia tudo na família. Buscava os filhos de Dana quando ela não podia. Conferia os documentos da minha mãe que precisavam de atenção. Fazia bolos de aniversário. Buscava gente no aeroporto. Organizava festas, embrulhava presentes, cozinhava e depois limpava tudo. Se eu não podia dar filhos para aquela família, então eu compensaria de outras maneiras. Ninguém precisou dizer isso em voz alta. Não era necessário. Eu mesma havia criado aquele acordo silencioso e, sozinha, assinado embaixo. Mas existia ainda uma última coisa que eu fazia por eles, e ela era muito maior do que todas as outras. Ninguém naquele grupo da família fazia ideia. Eu vinha fazendo aquilo em silêncio havia 6 anos, e foi justamente isso que tornou o que aconteceu depois quase engraçado. Quase. Mas vamos chegar lá. Primeiro, preciso contar sobre a mensagem. Era quarta-feira, 3 de dezembro, exatamente às 4h40 da tarde. Eu estava no corredor, do lado de fora do quarto de um paciente, preenchendo os registros do atendimento, quando o grupo da família começou a receber novas mensagens. O grupo se chama Chandler Christmas, com um pequeno emoji de árvore de Natal, e Dana administra tudo por ali do mesmo jeito que Brooke comanda a associação de pais da escola. A mensagem dela era longa, mas dava para perceber que tinha sido escrita, revisada e pensada com cuidado. De alguma forma, isso tornou tudo ainda pior. Ela disse que a casa do lago tinha ficado caótica no ano anterior, que a magia do Natal das crianças precisava vir em primeiro lugar e que, depois de conversarem sobre o assunto, tinham decidido experimentar algo diferente. E então veio a frase que eu seria capaz de repetir até no meu leito de morte: este ano, o Natal na casa do lago será somente para os pais e as crianças. Depois, em uma mensagem separada, ela escreveu: agora é só para os pais. E colocou um coração. Em seguida, completou: você entende, né? Você é a tia legal. A gente almoça em janeiro. Almoço. Em janeiro. 35 natais naquela casa, e de repente eu tinha sido reagendada como se fosse uma simples consulta ao dentista. Fiquei parada naquele corredor vendo as respostas aparecerem. Grant reagiu com um joinha. Brooke mandou um gif do Papai Noel aplaudindo. E minha mãe, minha própria mãe, cujas luzes da varanda eu instalo todo mês de novembro e cuja lista de medicamentos carrego na minha bolsa, não disse absolutamente nada. Nenhuma palavra. Na minha família, o silêncio também conta como voto. Comecei a escrever uma resposta e apaguei. Escrevi outra e apaguei também. Fiz 4 tentativas. Cada uma ficava menor que a anterior, até que no final não restou resposta nenhuma.
Guardei o celular no bolso e voltei para dentro do quarto para verificar a bomba de morfina de uma paciente que eu nem conhecia. Uma mulher cuja família, aliás, tinha viajado mais de 600 quilômetros para ficar ao lado dela. Eu reparei nisso. Enfermeiras reparam em tudo. É quase uma maldição. Eu poderia dizer que naquela noite perdi a cabeça e cortei todo mundo da minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Fiz algo muito mais constrangedor. Eu tentei negociar. Na noite seguinte, liguei para Dana. E detesto contar essa parte, porque vai parecer que uma mulher adulta estava tentando disputar uma cadeira dobrável numa festa. Eu ofereci preparar o jantar inteiro e ir embora antes de servirem a comida. Também disse que poderia ficar em um hotel em Port Clinton e aparecer rapidamente na manhã de Natal só para ver as crianças abrirem os presentes das meias. Presentes que eu mesma compro e coloco ali, diga-se de passagem. Mas não falei isso. Enquanto fazia aquelas propostas, eu mesma conseguia ouvir minha voz ficando cada vez menor, como uma etiqueta de preço em uma liquidação, sendo riscada e substituída várias vezes. Dana foi gentil durante toda a conversa. É assim que ela consegue o que quer. Não é nada pessoal, ela disse, usando exatamente o mesmo tom que costuma usar com June quando a menina pede um lanche antes do jantar. A presença de adultos demais acaba atrapalhando a magia das crianças. Não é pessoal. É só assim que as famílias funcionam. Adultos demais. Quero que você pare um instante e pense nessa expressão, porque eu precisei fazer exatamente isso. Eu tinha 38 anos e, de repente, minha família estava me tratando como se eu fosse um móvel que ninguém mais precisava. E então, porque Dana sempre acrescenta uma frase a mais do que deveria, ela disse, sinceramente, nós conversamos sobre isso e todo mundo concordou que seria melhor assim. Eu fiquei em silêncio. Todo mundo concordou? Quando foi que todo mundo concordou, Dana? Houve uma pausa. Exatamente aquele tipo de pausa que uma enfermeira reconhece quando percebe que alguém está prestes a inventar uma versão conveniente de como aconteceu uma queda. Foi uma coisa que surgiu naturalmente, ela respondeu. Naturalmente? Na minha família, nada nunca surgiu naturalmente. A única coisa que apareceu sem ninguém planejar foi o câncer. Eu desejei boa noite, desliguei o telefone e fiquei parada na minha cozinha fazendo o que faço no trabalho quando preciso entender uma situação. Comecei a analisar tudo como se estivesse lendo o prontuário de um paciente. Em algum lugar, tinha acontecido uma reunião sobre mim. Eu só ainda não sabia onde ela tinha acontecido, nem quem estava sentado naquela sala. No sábado, dirigi por 10 minutos até a casa da minha mãe levando uma travessa de comida. No meio oeste, parece que você não pode confrontar ninguém sem aparecer com alguma coisa assada em uma travessa coberta. Minha mãe estava na bancada organizando os cartões de Natal. Quando vi o cartão daquele ano, percebi que os netos estavam nele outra vez, posando na varanda da casa do lago, exatamente como no ano anterior. Ela evitava olhar diretamente para mim. Não crie problemas, querida, disse antes mesmo que eu tirasse o casaco. Dana está tão sobrecarregada com as crianças. É só um Natal. Um Natal. É o tipo de frase que as pessoas dizem quando o Natal não é delas que está sendo tirado. Perguntei baixinho se ela tinha participado da conversa em que aquela nova regra havia sido decidida. Ela ajeitou os cartões, colocando todos em uma pilha perfeita. É o melhor para as crianças, respondeu. Naquele momento, entendi alguma coisa. Fiquei observando enquanto ela alinhava aqueles envelopes destinados às mulheres da primeira igreja luterana. Meu afastamento não tinha realmente a ver com Antias atrapalhando. Tinha a ver com a imagem que minha mãe precisava manter na igreja, onde o valor de uma mulher parecia ser medido pela quantidade de netos que ela tinha, como um fazendeiro mede suas terras. Naquela mesma semana, durante uma reunião para organizar a apresentação de Natal, Arlene Hoffman tinha perguntado a ela, segundo me contaram, em voz alta, quantos netinhos você tem agora, Margarete? 5 é um número ótimo. 5 cabem direitinho em um cartão. Uma filha divorciada sem carrinho de bebê não cabe. Quando fui embora, deixei a travessa sobre a bancada, ao lado da correspondência aberta. Foi então que meus olhos encontraram um extrato bancário e uma movimentação que eu reconheceria melhor do que reconheço meu próprio pulso, porque aquela conta tinha a ver comigo. Desviei o olhar rapidamente, por puro hábito. 6 anos de hábito.
E foi exatamente ali que percebi que existia uma parte dessa história que eu vinha escondendo até de mim mesma. 6 anos antes, meu pai tinha morrido de um ataque cardíaco aos 63 anos, dentro da garagem, com o rádio ligado. Depois do funeral, minha mãe me chamou para conversar na mesa da cozinha. Só nós duas. Eu, a filha enfermeira que sempre resolvia as coisas, e ela. Então colocou uma pasta diante de mim. Meu pai havia feito um empréstimo usando a casa do lago como garantia. O dinheiro tinha sido usado para consertar um telhado que estava em péssimas condições, trocar uma calefação ainda pior e, mais tarde, descobrimos que ele também havia ajudado discretamente um primo com algumas despesas. Com a pensão dele desaparecendo, minha mãe não conseguia mais arcar com as parcelas, os impostos e o seguro. A casa do lago. A varanda. O lago. O lugar onde passamos todos os nossos natais poderia ser vendido em pouco mais de um ano se ninguém fizesse alguma coisa. Minha mãe chorou, apertando um pano de prato nas mãos. Depois me pediu duas coisas: ajuda e silêncio. Se seu irmão e sua irmã descobrirem que a casa ainda tem uma dívida, isso vai mudar a maneira como eles enxergam seu pai. Deixe a memória dele intacta. Eu tinha 32 anos e ainda estava vivendo aquela fase de exames, injeções e salas de espera. No fundo, eu já desconfiava de como aquela história terminaria. Eu não tinha filhos para sustentar ou para deixar uma herança. Tinha um emprego estável e carregava dentro de mim um vazio exatamente do tamanho daquela sensação de ser necessária. Então, é claro que aceitei. Eu vi o sinal de alerta. Não era ingênua. Até anotei o valor da dívida e fiz minha mãe assinar um pequeno documento confirmando o acordo. Coisa de enfermeira. Tudo precisava estar registrado. Mesmo assim, depois disso, fui até o banco e configurei o pagamento automático. $600 por mês. Todo primeiro dia do mês. Empréstimo, impostos e seguro. Já eram 72 parcelas pagas, e a contagem continuava. Mais de $40 mil saídos do salário de uma enfermeira ao longo de 6 anos, tudo mantido em absoluto segredo, enquanto Grant acreditava que a casa estava totalmente quitada e Dana fazia planos para passar os natais ali. Então, quando minha irmã disse que, daquele ano em diante, o Natal na casa do lago seria apenas para pais e filhos, havia uma conta que ninguém naquele grupo da família tinha como fazer. Eu tinha sido proibida de entrar na única casa da família cujas contas eram pagas por mim. A sala onde aquela reunião tinha acontecido acabou chegando até mim por acaso, como essas coisas costumam acontecer. 9 dias depois da mensagem, minha sobrinha ela me ligou por vídeo para mostrar o vulcão que tinha feito para a feira de ciências. Crianças de 12 anos ainda gostam de você mesmo quando os pais delas decidem que você não faz mais parte da família. Está entrando em erupção, ela disse, com a maior naturalidade, como se estivesse comentando sobre o tempo. Então acrescentou: a mamãe disse que você não vem desde o Halloween. Você contou mesmo para a vovó que agora acha o Natal uma coisa boba? Mantive a voz calma. 14 anos trabalhando como enfermeira me ensinaram a controlar minhas reações. Desde o Halloween, querida? Sim. Eles têm um grupo só para planejar tudo. A mamãe vive escrevendo lá. Se chama Planejamento do Natal. Ela franziu o nariz. Acho que você não está nele. Não. Eu não estava. Depois que desligamos, fiquei sentada em silêncio e finalmente fiz a conta que vinha evitando. Era 12 de dezembro. O Halloween tinha acontecido 6 semanas antes. Isso significava que, durante todo o mês de novembro, enquanto eu instalava as luzes na varanda da minha mãe, enquanto levava ela às consultas com o cardiologista e enquanto buscava Ava e Cole na escola nas terças-feiras longas de Dana, existia outra sala virtual onde todos eles estavam reunidos, decidindo que eu era um incômodo. Mas havia um detalhe que realmente tirou o meu ar. Minha mãe estava naquele grupo. Havia 6 semanas. Ela sabia havia 6 semanas e, mesmo assim, deixou que eu subisse na escada para colocar as luzes dela, que a acompanhasse nas consultas e que cuidasse de tudo sem nunca me contar. Eu tinha pensado que o silêncio dela no grupo da família tinha sido apenas medo naquele momento. Não era. Era uma decisão. Você consegue sobreviver quando sua própria família machuca você.
O que realmente faz suas pernas perderem a força é descobrir que aquela ferida foi planejada com antecedência, colocada em um calendário e discutida enquanto você estava ocupada comprando os presentes que eles colocariam nas meias das crianças. Naquela noite, não liguei para ninguém. Fui trabalhar mais cedo no dia seguinte. Ruth me olhou uma vez, largou as palavras cruzadas e disse: "Sente-se. Você está vazando." Era assim que ela chamava sentimentos. Então eu me sentei e, pela primeira vez, contei a uma paciente a verdade sobre a minha própria vida. Falei da mensagem, do segundo grupo e das 6 semanas. Ruth me ouviu como provavelmente observava seus alunos durante uma prova, com as mãos cruzadas e sem deixar passar absolutamente nada. Depois, contou a própria história de um jeito simples, quase como se estivesse apresentando uma equação. Durante 50 anos, ela havia ensinado os filhos de outras pessoas. Pagou aparelhos ortodônticos para sobrinhos e sobrinhas e, em muitos casos, também ajudou com os livros da faculdade. Durante 30 anos, preparou o jantar de ação de graças para a família. Usava a melhor louça, arrumava cadeiras dobráveis e cuidava de cada detalhe. Até que o quadril dela começou a falhar. Ela já não conseguia receber ninguém em casa. Não conseguia dirigir. Não conseguia mais ser útil da maneira que sempre tinha sido. Então Ruth apontou para a porta do quarto onde eu passava 3 tardes por semana e disse: "Conte quantas pessoas vieram te visitar, Wendy." Eu tinha conhecido apenas uma sobrinha neta de Ruth uma única vez. Ela ficou por uns 20 minutos e tirou uma foto das duas para uma campanha de arrecadação de fundos. Ruth girou a xícara de chá alguns centímetros e falou com a calma de quem está apresentando uma prova matemática: "Passei a vida inteira tentando comprar meu lugar à mesa deles. No fim, descobri que eu só estava alugando esse lugar." O relógio no quarto dela fazia um barulho alto. Eu me lembro disso até hoje. "O aluguel vence todo mês, para sempre," ela continuou. "No momento em que você não consegue mais pagar, a cadeira desaparece. E eles ainda agem como se ela nunca tivesse existido." Então ela olhou para mim e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, sua voz ficou suave. "Não espere chegar a esta cama para aprender a fazer as contas, menina. Você é a pessoa mais inteligente que conheci em anos, e está gastando essa inteligência com gente que sempre arredonda o seu valor para baixo." Dirigi para casa à meia-noite, com as mãos firmes no volante e uma sensação enorme se mexendo dentro do meu peito, lenta e pesada, como o gelo deslizando pelo lago em março. Quando cheguei, abri o notebook na mesa da cozinha. Quero deixar claro exatamente para quê. Eu não abri o computador para escrever um discurso para minha família. Já tinha visto centenas de famílias fazendo discursos ao lado de camas de hospital. Discursos servem mais para quem fala do que para quem ouve. Eu abri o notebook porque, naquela tarde, entre um paciente e outro, um anúncio de viagem tinha começado a aparecer repetidamente para mim na internet, como um cachorrinho esperançoso seguindo alguém. Era uma mulher mais ou menos da minha idade, sozinha na lateral de um navio, olhando para a água gelada, sem ninguém ao redor para dar opinião sobre a vida dela. Eu tinha clicado naquele anúncio pela primeira vez às 11 da noite, ainda no estacionamento do hospício. Agora, sentada à mesa da minha cozinha, resolvi continuar. Eram 7 noites pelo Caribe Oriental, com saída de Fort Lauderdale no dia 23 de dezembro. San Juan, Saint Thomas e Saint Martin. Havia exatamente uma suíte com varanda disponível, resultado de um cancelamento de última hora para o período das festas. Ficava em um dos decks mais altos, tinha cama king size e uma banheira. Eu não tinha uma banheira em casa havia 9 anos. Somando os voos, o pacote de bebidas, o Wi-Fi e o restante, o total ficava pouco abaixo de $5.000. Fiquei olhando para a tela de pagamento por alguns segundos. Então fiz uma coisa que até hoje aperta minha garganta quando lembro. Entrei na minha conta poupança e transferi o dinheiro da conta chamada Um Dia. Os $9.400 que estavam parados no escuro havia 4 anos, esperando por uma criança que nunca chegaria. Descobri que um dia pode ganhar uma data quando você finalmente tem coragem de escolher uma. Eu escolhi 23 de dezembro. Paguei tudo de uma vez. A confirmação chegou acompanhada de um pequeno desenho de buzina de comemoração. Era meio brega, mas foi maravilhoso. Fiquei sentada naquela cozinha silenciosa e, pela primeira vez em 9 dias, sorri. Depois, mudei o nome da conta.
Agora ela se chama Agora. Antes de contar o que aconteceu depois que aquelas fotos começaram a aparecer, quero perguntar uma coisa. Você já recebeu aquele tipo de rejeição que vem embrulhada em educação, acompanhada de um sorriso e até de um coraçãozinho, mas que, no fundo, está dizendo que você não importa? Se alguma vez você foi a pessoa deixada de fora da lista, conte nos comentários onde você estava quando descobriu. Eu leio todos. E se inscreva no canal, porque quando minha família descobriu onde eu passaria o Natal, a reação deles foi algo para o qual eu ainda não consigo encontrar as palavras certas. E o pior é que eu estava lá para ver tudo acontecer. Eu fiz questão de manter o anúncio pequeno. 2 linhas no grupo da família, 5 dias antes do meu voo, está confirmado. Vou passar as festas fora. Aproveitem a casa do lago. Pela reação deles, parecia que eu tinha anunciado um crime. Dana respondeu em menos de 1 minuto, fora onde? 2 interrogações. Para Dana, aquilo já era praticamente uma sirene. Brooke tentou assumir o papel de cunhada preocupada. Está tudo bem? Isso parece tão repentino. Repentino? Eles já tinham um grupo planejando minha ausência desde o Halloween. Eu só tinha decidido aceitar a situação antes do prazo que eles esperavam. Grant não escreveu nada, o que era bem típico dele. Depois minha mãe ligou. Fiquei olhando o nome dela aparecer na tela enquanto o celular tocava 4 vezes antes de finalmente atender. Ela não perguntou para onde eu estava indo. Não perguntou se eu estava magoada. Ela disse, e eu conseguia ouvir o barulho dos cartões de Natal sendo organizados ao fundo: as pessoas vão perguntar onde você está, querida. O que eu devo dizer? E ali estava. Toda a engrenagem da minha família funcionando dentro de uma única frase. Não era preocupação com a filha passando dezembro sozinha. Era preocupação com a imagem que aquilo causaria. Olhei pela janela do meu apartamento para o estacionamento do prédio. Um boneco de neve de plástico brilhava no frio, corajoso e meio ridículo, e, de repente, eu me senti estranhamente tranquila. Diga a verdade, mãe. Diga que eu não fui convidada. Houve silêncio do outro lado. Então ela respondeu: isso não é justo, Wendy. Ninguém disse que você não foi convidada. E parou. Porque nós duas sabíamos qual seria a próxima palavra. Bem-vinda. E nenhuma de nós teria coragem de ouvir aquilo em voz alta. Eu disse que a amava. E eu realmente amava. Essa talvez seja a parte mais complicada de toda essa história. Depois desliguei e terminei de arrumar minhas malas. Eles queriam decidir onde eu deveria me sentar. Tudo bem. Em poucos dias, eles descobririam exatamente onde eu estava. E não seriam os únicos. Existe uma coisa que ninguém conta quando você finalmente decide que também precisa ser importante para si mesma: a parte prática pode ser até engraçada. Eu não tirava uma semana inteira de folga havia 14 anos. Quando entreguei o pedido de férias, minha supervisora conferiu as datas 2 vezes e perguntou se eu ia fazer alguma cirurgia. Comprei um vestido branco de verão, meu primeiro vestido branco desde o casamento, e fiquei olhando para aquela mulher no provador. Era como se eu estivesse vendo alguém que não encontrava havia uma década. Também comprei protetor solar que não fazia mal aos recifes, um livro que estava querendo ler havia 6 anos e um chapéu enorme de palha que Dana provavelmente chamaria de exagerado. Foi justamente por isso que comprei. Passei meus pacientes um por um para a enfermeira que ficaria no meu lugar, deixando anotações tão detalhadas que ela começou a rir. A filha da senhora Kowalski chorou, me abraçou e disse: "Você merece isso, querida. Vá." Uma desconhecida conseguiu dizer em poucos segundos aquilo que minha própria mãe não tinha conseguido dizer. Ruth, claro, exigiu ver meu roteiro. Conferiu até a capacidade do navio como se estivesse corrigindo uma prova e, no final, declarou que o plano era aceitável. Vindo dela, aquilo equivalia a uma ovação de pé. Agora é só para os pais, eu disse, tentando não rir. Então imaginei que quem não tem filhos ganharia o Caribe como prêmio de consolação. Ela riu tanto que acabou tossindo. Depois respirou fundo e disse: "Me mande um cartão postal da sua vida de verdade." Eu ainda estava sorrindo quando cheguei em casa e comecei a arrumar as malas. Foi aí que aquela noite ganhou um detalhe que me fez parar.
Em cima da minha cômoda, no mesmo lugar onde estavam havia 22 anos, estavam minhas chaves. A do carro, a do apartamento, a cópia da chave da casa da minha mãe, o chaveiro eletrônico do hospício e mais uma, antiga, pesada e lisa de tanto ser usada. Fiquei parada diante da mala aberta e simplesmente não consegui passar a mão por cima dela. A chave era de latão. Meu pai tinha feito aquela chave com as próprias mãos na bancada de trabalho dele, no verão em que completei 16 anos. Ele havia riscado um C torto na parte de cima, porque tinha o hábito de marcar tudo que amava. Ele colocou a chave na minha mão na varanda da casa do lago e fechou meus dedos ao redor dela, como se estivesse entregando algo vivo. Assim você sempre pode entrar sozinha, ele disse. Não precisava bater. Não precisava telefonar antes. Era para eu simplesmente entrar. Durante 22 anos, aquela chave ficou ao lado da chave do meu carro em todas as fases da minha vida. No casamento, durante os tratamentos, no divórcio e até no funeral dele. Eu passei o polegar sobre aquele C torto em mais salas de espera do que consigo contar. Era a única coisa que eu possuía que meu pai havia feito especialmente para mim. E agora, aos 38 anos, eu estava diante da cômoda, proibida de entrar pela porta que aquela chave abria, tentando tirá-la do chaveiro. Eu tentei de verdade. Até coloquei a unha entre as voltas do aro para tentar soltá-la. Não consegui. Parecia que eu estava tentando arrancar uma costela. Então fiz uma coisa que não fazia sentido nenhum. Coloquei o chaveiro inteiro, com a chave de latão e tudo, no bolso com zíper da minha mala de mão. Ela passaria uma semana no Caribe, a mais de 3.000 quilômetros da única fechadura para a qual havia sido feita. Disse a mim mesma que era apenas hábito. Que não era certo deixar chaves espalhadas pela casa. Mas nenhuma dessas era a verdadeira razão. E alguma parte de mim já sabia disso enquanto eu permanecia parada naquele quarto, ouvindo a neve bater de leve na janela. Algumas decisões começam a ser tomadas antes mesmo de a gente perceber. Elas entram na mala em silêncio e seguem viagem conosco até chegar o momento certo. Aquela chave ainda tinha uma função. Eu só não sabia, no dia 22 de dezembro, que sua próxima função não seria abrir porta nenhuma. No dia 23 de dezembro, cheguei a Fort Lauderdale. Fazia 27 graus. Assim que saí do aeroporto, o calor bateu em mim como uma espécie de perdão. O navio era simplesmente absurdo. E digo isso como elogio. Eram 14 andares de luzes, decoração exagerada, um lustre quase do tamanho do meu carro e um homem de luvas brancas que me chamou de Sra. Chandler como se realmente estivesse feliz por me receber. Minha suíte tinha uma varanda grande o suficiente para 2 espreguiçadeiras e uma mesinha. Quando abri a porta de vidro, o oceano estava bem ali, seguindo sua própria vida, se estendendo até onde meus olhos alcançavam. Havia uma garrafa de champanhe no gelo acompanhada de um cartão. Bem-vinda a bordo. Estamos felizes por ter você aqui. Fiquei parada na varanda, ainda usando meu cardigã da cor do uniforme e li o cartão 2 vezes. Estamos felizes por ter você aqui. A frase tinha algo familiar. Demorei alguns segundos para entender o motivo. E então percebi. Precisei me sentar na espreguiçadeira por um momento. O navio partiu às 4 da tarde. Fiquei junto ao corrimão observando a Flórida se afastar. Os guindastes, os prédios, os condomínios, todo aquele continente onde minha família continuava vivendo foi ficando cada vez menor. Primeiro virou uma linha. Depois, uma mancha. Até desaparecer completamente. Eu estava com a mão dentro da bolsa quando percebi que meu polegar estava passando sobre o C torto da chave, exatamente como eu fazia tantas vezes nas salas de espera. Aluguel. A voz de Ruth voltou à minha cabeça. Quando você não consegue mais pagar, a cadeira desaparece. Ali, no meio do oceano, a luz começou a ficar dourada e se espalhou sobre a água, como se aquele lugar inteiro pertencesse a ela. Tirei minha primeira foto ali mesmo. Só o mar, minha mão apoiada no corrimão. Naquele momento, eu ainda não tinha nenhuma legenda para colocar. Não publiquei. E quero que você entenda uma coisa, eu não estava escondendo nada. Eu estava tomando uma decisão. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu estava a apenas 36 horas de descobrir o tamanho dela. Não vou mentir sobre a véspera de Natal, porque seria fácil perceber. Foi difícil.
O navio estava todo decorado. Guirlandas em cada corrimão, um coral formado por membros da tripulação cantando músicas natalinas no átrio e até uma espécie de neve feita de bolhas de sabão flutuando perto do lustre. E por todos os lados havia famílias. Pais e filhos usando pijamas combinando no primeiro jantar. Um pai carregando uma criança pequena adormecida nos braços, como se fosse um saco de açúcar. Fiquei parada junto ao corrimão do átrio, usando meu vestido novo e segurando uma taça de vinho que eu nem estava bebendo. Por uns 90 segundos, tudo aquilo mexeu comigo. Então ouvi uma voz ao meu lado. Primeiro feriado sozinha? Dá para perceber pelo seu rosto. Ela era alta, tinha mais ou menos a minha idade e usava um vestido de seda verde esmeralda. Segurava os próprios saltos em uma das mãos, com a tranquilidade de uma mulher que já tinha decidido que aquela noite seria boa. O nome dela era Nádia. Era anestesiologista, vinha de Atlanta e estava divorciada havia 18 meses. Tinha escolhido viajar sozinha e estava sentada à mesa destinada aos viajantes individuais. Meu ex ficou com os parentes dele, ela disse, sem mudar a expressão. Foi o melhor acordo que já negociei. Eu ri de verdade. Daquele jeito meio desajeitado que faz a gente perder completamente a pose. Naquela noite, ficamos até o último jantar terminar. Éramos nós duas viúvas de Michigan e um capitão aposentado de rebocador que viajava sozinho todo Natal havia 9 anos. Ele chamava aquilo de a minha guarda anual de mim mesmo. Ninguém naquela mesa perguntou por que eu não estava com minha família. Eles perguntaram o que eu estava lendo. À meia-noite, fiquei na varanda da minha suíte, no calor da noite, ouvindo o som do oceano passando pelo casco do navio. Peguei o celular por puro hábito. O Wi-Fi estava funcionando perfeitamente. Esse é um detalhe importante. Sinal completo, meia-noite da véspera de Natal. E da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã? Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma palavra. Aquele silêncio deveria servir para me fazer sentir rejeitada. Mas acabou tendo o efeito contrário. Foi justamente ele que tornou a manhã seguinte muito mais fácil. Na manhã de Natal, o navio estava em algum ponto ao sul de lugar nenhum, e o mar tinha um tom de azul tão bonito que parecia até injusto tentar descrevê-lo para alguém que morava em Ohio. Vesti meu vestido branco. Nádia me encontrou no deck mais alto carregando 2 mimosas e já chegou dando uma opinião sobre o meu chapéu. Depois pegou meu celular da minha mão e disse: Fica ali no corrimão. Você vai querer se lembrar de como é se sentir tão livre. As fotos que ela tirou continuam sendo minhas favoritas de toda a vida. Eu rindo com a cabeça jogada para trás. Eu descalça, tomando café. O mar brilhando dourado atrás de mim. E uma foto ampla do deck vazio naquela manhã, mostrando apenas uma mulher, um horizonte enorme, pela primeira vez em muito tempo, ninguém esperando que ela resolvesse alguma coisa. Fiquei um bom tempo com o polegar parado sobre o botão de publicar. Quero ser sincera sobre o que estava sentindo naquele momento, porque essa parte é importante. Não era vingança. Se fosse, eu teria colocado uma legenda calculada, daquelas que acertam exatamente onde dói. E acredite, na minha cabeça já tinham surgido várias versões bem afiadas. Apaguei todas. No fim, escrevi apenas: Feliz Natal de alguém que finalmente passou o Natal exatamente onde era bem-vinda. Sem nomes. Sem explicações. Sem marcar ninguém. Às 11 da manhã, com o Wi-Fi do navio funcionando devagar e aquela rodinha carregando sem parar, a publicação finalmente apareceu no meu Facebook de sempre, uma conta simples onde praticamente toda a minha cidade estava, senhoras da igreja, colegas do hospício, boa parte de Marion e, claro, qualquer Chandler que tivesse um celular. Coloquei o telefone virado para baixo na espreguiçadeira e fui tomar café com Nádia. Eu realmente, e de um jeito até ingênuo, achei que tinha acabado de publicar apenas uma foto de uma mulher aproveitando as férias. Na manhã seguinte, quando o navio chegou a San Juan, havia 41 mensagens esperando no meu celular. Minha família tinha visto as fotos. E nenhuma das mensagens começava com a Feliz Natal. Li tudo na varanda enquanto San Juan se aproximava, colorida e iluminada, e tive a sensação de estar assistindo a 2 tempestades diferentes se encontrarem. A primeira onda foi calorosa. Meus colegas de trabalho escreveram: Você merece isso.
A filha da senhora Kowalski mandou 3 emojis chorando e escreveu: aproveite cada segundo. Você merece. Um primo de Dayton, com quem eu não falava havia 2 anos, escreveu: não sei o que aconteceu, mas estou torcendo por você. Até mulheres que eu mal conhecia da igreja começaram a mandar mensagens. Uma delas escreveu: eu nunca fiz algo assim na vida, e já tenho 62 anos. Depois veio a segunda onda. Minha família. E a temperatura caiu a cada mensagem. Dana foi a primeira, naturalmente. Uau! Que atitude elegante! No Natal. 20 minutos depois, veio outra. Você não podia passar um único feriado sem transformar tudo em você? Li aquela mensagem 2 vezes. Eu tinha sido oficialmente retirada das comemorações, mas, de alguma forma, até minha ausência continuava sendo culpa minha. Depois veio Brooke, falando como se ainda estivesse presidindo uma reunião da Associação de Pais. Espero que esteja orgulhosa. Sua mãe passou a noite de Natal na igreja ouvindo as pessoas perguntarem por que a filha dela está em um navio. Você a constrangeu diante de toda a congregação. E lá estava aquela palavra novamente. A congregação. A aparência. O que os outros iriam pensar. Aquela necessidade de manter tudo perfeito diante das pessoas da primeira igreja luterana. Fiquei ali, sob o sol de Porto Rico e usando meu chapéu de palha, rolando a tela e lendo todas aquelas mensagens pela segunda vez. Foi então que percebi uma coisa que uma enfermeira reconhece imediatamente quando está ao lado de uma cama de hospital e vê uma família inteira fazendo as perguntas erradas. Nenhuma mensagem. Nem da minha irmã, nem do meu irmão, nem da minha mãe. Nenhuma delas perguntou como eu estava. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém quis saber como tinha sido meu Natal. A única coisa que queriam saber era o que eu faria em seguida. E, se eu for completamente honesta, naquele momento havia 2 pessoas tentando descobrir a mesma resposta. Eu e eles. Grant ligou naquela noite, enquanto o navio deixava San Juan para trás. Na família, ele sempre foi considerado o homem sensato, então sua voz veio naquele tom cuidadosamente calmo que já conheço bem. Ninguém está bravo, ele começou. É exatamente o que as pessoas dizem quando todo mundo está bravo. Mas você já deixou seu recado, Wendy. Então tira as fotos do ar, talvez peça desculpas. Não precisa ser nada grande. Depois todo mundo segue em frente. Ele fez uma pausa. Você está fazendo a mamãe parecer mal? Fiquei olhando as luzes do porto desaparecerem enquanto o navio avançava e deixei aquela frase receber o silêncio que merecia. Fazendo a mamãe parecer mal? Explica isso para mim, pedi, com a mesma calma que uso quando estou analisando um prontuário. É só uma foto minha tomando café e sorrindo. Não tem legenda falando de ninguém. Não contei história nenhuma. Onde exatamente está o ataque? Ele soltou um suspiro, daquele jeito que faz quando os números não fecham. Você sabe muito bem o que está fazendo. Todo mundo consegue ver que você está bem. E todo mundo sabe que você não foi convidada, então fica parecendo. Ele parou. Não havia como terminar aquela frase sem colocar alguém em uma situação difícil. Nós 2 percebemos isso. Parece exatamente o que aconteceu, Grant, eu disse. Esse é o problema. Fiz uma pausa antes de continuar. Se uma foto minha feliz é capaz de constranger essa família, então o problema não está na foto. Ele ficou em silêncio. Depois, sua voz mudou. Ficou mais cansada, mais sincera. Por alguns segundos, consegui ouvir meu irmão de verdade por trás de tudo aquilo. O mesmo garoto que me ensinou a fazer pedrinhas quicarem na água do lago. Dana está recebendo perguntas, Wendy. A mamãe também. Pessoas da igreja, vizinhos, tia Susan. Isso está virando um problema. Um problema. 6 semanas planejando tudo em segredo, uma decisão tomada pela família e 35 natais na mesma casa não tinham sido considerados um problema. Mas uma foto minha tomando sol era. Eu desejei boa noite e desliguei. Meu celular começou a vibrar novamente antes mesmo que eu conseguisse colocá-lo sobre a mesa. E, dessa vez, não parou. Mas a mensagem que realmente me abalou naquela semana não veio da minha família.
Chegou às 6 da manhã seguinte, quando eu estava atracada em St. Thomas. Era da minha colega de trabalho, Denise. Antes mesmo de abrir, eu soube que alguma coisa estava errada. É aquela sensação que você tem quando uma casa fica silenciosa de repente. Ruth tinha morrido na noite de Natal. Dormindo. Sem dor, segundo a enfermeira que estava de plantão. Ela estava bem durante o jantar e, pela manhã, já tinha partido. Era exatamente o tipo de saída que Ruth teria considerado nota máxima. Sentei na varanda da minha suíte, com o calor da manhã começando a subir e as gaivotas fazendo barulho sobre o porto, e chorei. Chorei por Ruth. Chorei por todas as pessoas que nunca foram visitá-la. E, se eu for sincera, chorei um pouco pela versão de mim que ainda planejava voltar a tempo de sentar ao lado dela. Então chegou a segunda mensagem de Denise. Ruth havia deixado algumas instruções. É claro que tinha. Entre elas, havia um envelope com o meu nome. Denise me mandou uma foto. Dentro havia um cartão de melhoras. Ruth achava cartões de condolências mórbidos demais. Por isso, tinha comprado o cartão mais alegre que encontrou na loja de presentes, cheio de margaridas. E, dentro dele, escrito com a letra de professora que agora estava um pouco trêmula, havia apenas uma frase. Sente-se à sua própria mesa, menina. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Depois olhei para minha bolsa, que estava sobre a cadeira. A chave ainda estava no bolso com zíper. Aquele cedilatão continuava ali, a mais de 3.000 quilômetros da fechadura que deveria abrir. Eu tinha dito a mim mesma que tinha levado a chave apenas por hábito. Mas, sentada ali, com a letra de Ruth na tela do celular e o porto ficando dourado diante de mim, finalmente admiti aquilo que, no fundo, eu já sabia desde o momento em que estava diante da cômoda. Eu não tinha levado aquela chave porque pretendia voltar a entrar na casa do lago. Eu tinha levado porque alguma parte de mim estava começando a decidir se era hora de devolvê-la. Enquanto isso, sem a minha autorização, minhas fotos começaram a circular por aí. Uma mulher da minha igreja compartilhou a foto do deck em um grupo do Facebook chamado A Solo by the Sea, com cerca de 40.000 membros, formado por mulheres que viajavam sozinhas. Ela colocou apenas uma frase na publicação: "Este é o primeiro Natal da minha amiga viajando sozinha." Olhem para o rosto dela. Quando o navio seguiu em direção a Saint-Martin, já havia centenas de comentários. Eu lia tudo enquanto esperava na fila do buffet, como alguém bebendo água depois de passar muito tempo doente. Uma mulher escreveu: "No último Natal, passei horas chorando dentro do meu carro, na entrada de casa. Agora estou planejando fazer algo por mim no próximo ano." Outra escreveu apenas: "Obrigada." E havia dezenas de histórias parecidas. Minha família agora faz Natal só com os parentes mais próximos. Fui a babá da família durante 20 anos. Ninguém avisa que a mesa que você passou a vida preparando pode ser tirada de você com uma única mensagem. Até aquele momento, eu realmente acreditava que o que tinha acontecido comigo era apenas uma disfunção particular da minha família. Mas não era. Era um padrão. Tinha uma forma tão conhecida que 40.000 desconhecidas conseguiram reconhecê-lo imediatamente. Naquela noite, Dana ligou. Quase não atendi, mas ainda bem que atendi, porque foi a única vez durante toda essa história em que ouvi a voz verdadeira da minha irmã. Ela estava chorando. Não era aquele choro de raiva que eu já conhecia. Era outro tipo de choro, muito mais difícil de ouvir. "Você não entende", ela disse. "Você publica uma foto e o mundo inteiro aplaude você. Eu não durmo uma noite inteira há 8 anos. Ser mãe deles é a única coisa que eu tenho, enquanto você pode ser qualquer outra coisa." Fiquei parada na varanda segurando o celular e, por um instante, tive a sensação de que finalmente estava enxergando minha irmã de verdade depois de tantos anos. Foi quase como se nossas duas vidas tivessem chegado perto de se entender. Então ela fechou a porta outra vez. "Por favor, tira as fotos. Você já provou o que queria provar." E eu dei à minha família uma resposta que nunca tinha conseguido dizer claramente em 38 anos. "Não. Se você ainda está aqui comigo, obrigada." Naquela semana, centenas de mulheres começaram a me contar sobre natais em que se sentiram sozinhas mesmo estando dentro da própria família. Se você já passou por algo parecido, escreva a palavra mesa nos comentários.
Eu leio todos. Agora preciso contar sobre a ligação que chegou às 6 da manhã e acabou mudando tudo. Meu anão atravessou minha família como uma pedra atravessando uma estufa de vidro. Em poucas horas, fui adicionada novamente a um grupo da família. Mas não era o antigo grupo com o emoji de árvore de Natal. Era outro, sem emoji nenhum, como se eu tivesse sido convocada para uma reunião importante. Havia uma mensagem esperando por mim. Era longa, cuidadosamente organizada e tinha aquelas marcas inconfundíveis de algo escrito por várias pessoas. Eu já tinha lido documentos de seguro suficientes para reconhecer o estilo de Brooke, firme, frio e cheio de expressões como daqui para frente e a união familiar. Também conseguia imaginar Grant revisando o texto e suavizando as partes mais duras. Os termos eram simples. Apagar as publicações. O texto exigia que eu pedisse desculpas a Dana pelo espetáculo e que me desculpasse com minha mãe pessoalmente. A expressão pessoalmente estava destacada. Tudo isso antes que mais pessoas da congregação ficassem sabendo do assunto. E, caso eu me recusasse, a família teria que reavaliar meu envolvimento nos assuntos familiares dali em diante, incluindo as questões relacionadas à minha mãe. Assuntos da minha mãe. Deixe-me traduzir aquilo do idioma das reuniões de família para o português claro, a lista de medicamentos que eu carregava na bolsa, as consultas com o cardiologista anotadas na minha agenda e a caixinha de remédios que eu organizava todos os domingos à noite. Os assuntos em que, na prática, só eu cuidava. Eles estavam ameaçando me tirar de uma função que ninguém naquela família jamais tinha se oferecido para assumir. Era para ser a grande ameaça, a carta mais pesada que eles tinham para jogar na mesa, cortar meu acesso aos cuidados da minha própria mãe. Era impressionante o quanto eles não entendiam o que tinham recebido de mim durante todos aqueles anos. Eles achavam que o fato de eu ser útil lhes dava poder sobre mim. E, no meio daquele texto todo escrito como se tivesse passado por um comitê, havia uma última frase enviada do celular da minha mãe. Dessa vez, escrita por ela mesma. Por favor, Wendy. Só volte para casa. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo, no meio do mar escuro entre uma ilha e outra. Eles achavam que estavam prestes a tirar alguma coisa de mim. Nenhum deles fazia ideia do que eu vinha carregando durante todos aqueles anos, muito menos do que aconteceria quando eu finalmente colocasse esse peso no chão. Naquela noite, não respondi ao grupo. Em vez disso, fiquei na varanda depois da meia-noite com 2 objetos diante de mim, fazendo uma espécie de inventário, do mesmo jeito que eu faria ao lado de uma cama de hospital. O primeiro objeto era meu celular, aberto no aplicativo do banco. O pagamento automático estava programado para o primeiro dia do mês, exatamente como tinha acontecido nas 72 vezes anteriores. $600. Empréstimo da Casa do Lago, impostos e seguro. A máquina financeira que mantinha as contas daquela casa em dia, mesmo depois de eu ter sido informada de que não era mais bem-vinda ali. O segundo objeto era a chave de latão. Eu a havia tirado do bolso com zíper e colocado sobre a mesinha da varanda, onde a luz do deck refletia nela. 22 anos presa ao meu chaveiro. Um setorto gravado por um homem que acreditava, de verdade, que sua família era o tipo de família em que uma filha sempre deveria poder entrar pela porta sem precisar pedir permissão. Ainda bem que meu pai não estava vivo para ver aquele Natal. Fiquei entre aqueles 2 objetos como se fosse uma árbitra, pensando nas contas que Ruth tinha me ensinado. Comprar. Alugar. A cadeira que desaparece no momento em que você deixa de pagar. Pensei, se eu parar de pagar e a cadeira desaparecer, então Ruth estava certa. Ela nunca foi realmente minha. Mas, se eu continuar pagando, estarei apenas financiando para sempre um Natal do qual fui excluída e chamando isso de amor. Não havia uma terceira opção sobre aquela mesa. Na verdade, nunca houve. Eu só passei 6 anos procurando uma. Não tomei nenhuma decisão naquela noite. Quero deixar isso registrado. Quando a decisão finalmente chegou, foi em plena luz do dia e não nasceu da raiva. Acabei dormindo na cadeira da varanda, ainda segurando a chave na mão. Às 6 da manhã seguinte, o telefone tocou. Era Grant. E, dessa vez, não era sobre as fotos. Foi a mamãe que caiu. Só isso. Ele disse aquelas palavras com a gravidade de alguém que acabará de chegar trazendo uma ordem que não podia ser ignorada. Estávamos chegando a Saint-Martin.
Pela janela de vidro, o porto parecia se aproximar lentamente, com as colinas verdes e os veleiros ancorados. Ela escorregou nos degraus gelados dos fundos ontem à noite. É isso que acontece, Wendy. É exatamente isso que acontece quando você abandona esta família. Mas havia uma coisa que eles tinham esquecido que eu possuía: o treinamento de uma enfermeira. E, naquele momento, ele funcionou como uma espécie de armadura. Eu não entrei em pânico. Eu comecei a avaliar a situação. Ela está consciente? Bateu a cabeça? Quem está com ela? Grant hesitou. Drama não combina muito bem com perguntas objetivas. Está consciente. Não bateu a cabeça. Carol, a vizinha, levou ela para o hospital. Disse que ligaria de volta e telefonei diretamente para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. A voz estava trêmula, mas era claramente a voz dela, lúcida e presente. O pulso esquerdo estava inchado. Os exames já tinham sido feitos e não havia fratura. Era uma torção forte. Colocaram uma tala e recomendaram ibuprofeno. Ela já estava em casa antes da meia-noite. Carol pegou o telefone e confirmou tudo, palavra por palavra, como a boa testemunha que sempre foi. Ela está bem, querida. Acho que o maior susto foi o que ela levou. Passei a noite aqui e vou preparar o café da manhã dela, Carol explicou. Fiquei mais 20 minutos conversando com minha mãe e organizei o que realmente precisava ser organizado. Combinei com Carol e algumas mulheres da igreja um esquema para levar refeições. Marquei um acompanhamento com o médico que já cuidava dela e combinei de ligar para minha mãe todas as manhãs, às 8. Cuidado. O cuidado de verdade. O tipo de cuidado para o qual eu tinha formação e licença. Então chegou a próxima mensagem de Grant, e naquele instante entendi que a queda da minha mãe já tinha sido transformada em moeda de troca. Volte para casa hoje, apague tudo e peça desculpas a Dana. Faça isso e a mamãe disse que você será bem-vinda no ano novo. Depois disso, esquecemos tudo. Esta é sua última chance de continuar fazendo parte da família. Li aquela mensagem parada junto ao corrimão, sob o sol de Saint-Martin. Bem-vinda. Aquela palavra apareceu outra vez. Só que agora eu sabia que ela tinha um preço. Na verdade, sempre teve. Quero ser sincera sobre a próxima hora, porque a versão mais fácil dessa história costuma cortar essa parte. Eu procurei voos. Essa é a verdade. Saint-Martin para Miami. Miami para Columbus. Chegada por volta das 10 da noite. Era possível. Seria caro. E, durante os 40 minutos, fiquei na varanda realmente considerando aquela possibilidade. O táxi até o aeroporto. O pedido de desculpas ensaiado durante a conexão. O ano novo na casa do lago. E, depois, tudo estaria supostamente esquecido. 38 anos de condicionamento não desaparecem de uma hora para outra. Você não consegue mudar todo o funcionamento do seu coração e da sua cabeça em uma terça-feira. Uma parte de mim queria aquela oferta com tanta força que minhas mãos chegaram a doer. Uma cadeira à mesa. A cozinha da minha mãe. Minhas sobrinhas e meus sobrinhos. Tudo o que eu precisava fazer era voltar para casa e continuar pagando. Pedir desculpas. Apagar as fotos. Me diminuir outra vez. Continuar pagando $600 por mês. Era como renovar uma assinatura que eu nunca tinha percebido que estava pagando. E foi justamente uma palavra que fez toda aquela máquina parar. Esquecido. Li a mensagem novamente, dessa vez sob o sol de Saint-Martin. Não dizia, sentimos muito. Não dizia, estamos com saudades. Dizia. Depois disso, tudo será esquecido. Ou seja, as fotos precisavam desaparecer, as perguntas tinham que parar, a congregação precisava voltar a ficar tranquila e eu deveria retornar ao meu lugar de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas somente se eu aceitasse confirmar, com minhas próprias ações, que nada daquilo tinha importância. Eles não estavam oferecendo uma forma de me receber de volta. Estavam oferecendo apagar o único mês da minha vida em que eu tinha sido vista por inteiro, sem pedir desculpas por existir. O preço para eu ser aceita novamente era fazer desaparecer qualquer prova do que tinha acontecido.
E a prova era justamente eu estar feliz. Sentei para trás e senti alguma coisa dentro do meu peito ficar completamente calma. Era aquela tranquilidade estranha que o mar assume antes de uma mudança no tempo. Foi então que entendi, aquilo não era um convite. Era o mesmo acordo antigo, reescrito e enfeitado com um laço de Natal. E o prazo para renovar aquele acordo era naquele mesmo dia. Encontrei Nádia no café do quinto andar, contei tudo a ela e observei o que uma boa profissional da saúde faz quando precisa entender uma situação. Ela deixou a emoção de lado e foi direto ao ponto. Mexeu o expresso e me fez apenas 2 perguntas. Se essa mensagem tivesse sido enviada pela família de uma paciente sua, por outra Wendy, em outro navio, como você classificaria isso? Nem precisei pensar. Manipulação. Eles transformaram uma queda em uma forma de pressão em menos de 3 horas. Ela apenas assentiu, como se já esperasse aquela resposta, e fez a segunda pergunta. E o que você costuma dizer às famílias que tentam usar esse tipo de pressão contra quem cuida delas? Foi então que ouvi minha própria voz repetir uma frase que eu já tinha dito, com toda a calma, em tantas cozinhas e para tantas famílias assustadas e desesperadas: amor não manda boleto. As palavras ficaram pairando sobre a máquina de expresso. Por um instante, quase comecei a rir. Durante 6 anos, eu tinha vivido do lado errado da melhor frase que eu mesma ensinava aos outros. Eu tinha permitido que o amor me cobrasse todo mês. Confundi o preço que pagava com o direito de pertencer. Na minha cabeça, ouvi Ruth novamente, seca e direta: comprar, alugar, fazer as contas, menina. Pensei no cartão de margaridas que ela tinha deixado para mim: sente-se à sua própria mesa. Pensei também na chave que meu pai havia feito e colocado na minha mão para que eu pudesse entrar naquela casa sempre que quisesse. E, finalmente, consegui encarar uma verdade sem fugir dela: a casa que aquela chave abria tinha deixado de ser o meu lar muito antes de alguém decidir me mandar aquela mensagem. Nádia percebeu que alguma coisa tinha mudado em mim e levantou a xícara alguns centímetros, como se estivesse fazendo um pequeno brinde. Aí está ela, disse. Levantei, voltei para minha suíte pelo lado ensolarado do navio, fechei a porta e fiz as 3 coisas que deveria ter feito 6 anos antes. Fiz tudo com calma e na ordem certa, e vou contar cada uma delas. Primeiro, respondi a Grant. Sem discurso, sem relembrar toda a história e sem fazer uma lista das feridas que minha família tinha deixado. Expliquei que minha mãe estava segura, com a tala no pulso e alimentada, e que Carol e eu já tínhamos organizado o que realmente precisava ser feito. Eu continuaria ligando para minha mãe todas as manhãs, às 8, como sempre. Porque eu tinha decidido parar de usar o cuidado como uma forma de provar meu valor, mas nunca deixaria de cuidar dela de verdade. Também deixei claro que as fotos continuariam publicadas. Não havia nada nelas além de mim, feliz. Se aquilo era considerado um escândalo, então o escândalo não era meu. Depois, escrevi a frase que vinha carregando desde aquela quarta-feira no começo de dezembro e enviei antes que minha conexão com a internet pudesse falhar. Dana disse que o Natal agora é só para os pais. Tudo bem. Então, a partir de agora, eu também vou ser só minha. E, logo abaixo, escrevi uma última frase para minha mãe, deixando que ela explicasse aquilo da maneira que quisesse. O acordo do pagamento automático do primeiro dia do mês terminava naquele dia. Minha mãe sabia exatamente o que aquilo significava. A segunda coisa que fiz foi ligar para o banco. Havia um número no verso do cartão, um rapaz com uma voz tranquila atendendo de algum call center e um roteiro que ele precisou conferir 2 vezes. Pedi o cancelamento imediato do débito automático. O empréstimo, os impostos e o seguro. As 3 despesas saíam da minha conta todos os meses. Foram 72 pagamentos ao longo de 6 anos, mais de $40 mil, e tudo terminou em menos de 9 minutos enquanto eu estava sentada em uma espreguiçadeira no Caribe. Ele perguntou se havia mais alguma coisa em que pudesse me ajudar. Respondi: você não faz ideia. Ele deu uma risadinha educada e a ligação terminou. A terceira coisa eu fiz com calma. Peguei o papel de carta do navio e uma caneta de verdade e escrevi uma carta para minha mãe. Era algo particular. Sem cópias, sem plateia e sem grupo de família. Contei toda a verdade sobre aqueles 6 anos, a pasta de documentos, a promessa que eu tinha feito, o pagamento que saía todo primeiro dia do mês.
Também deixei claro que não queria nenhum dinheiro de volta e que não pretendia contar nada à congregação. Mas estabeleci novas condições. Na verdade, as únicas condições que deveriam ter existido desde o começo. Eu sempre estaria presente para ela como filha. Mas não continuaria aparecendo como funcionária da família. Assinei a carta, dobrei o papel e coloquei sobre ele a chave de latão com o C torto. Eu compraria o envelope quando chegasse a Fort Lauderdale. Meu pai tinha feito aquela chave para que eu sempre pudesse entrar naquela casa. E, finalmente, eu estava fazendo exatamente isso. Só que não para entrar na casa. Agora preciso contar quanto aquela decisão me custou, porque essa é a parte que quase nunca aparece quando todo mundo está comemorando a coragem de alguém. No momento em que o pagamento automático foi cancelado, a Casa do Lago começou, na prática, a perder sua sustentação financeira. Ninguém mais na minha família tinha condições, ou disposição, de assumir os $600 mensais. Grant não iria pagar. Dana não conseguiria pagar. E isso significava que, cedo ou tarde, a varanda que meu pai construiu com as próprias mãos, o pier onde ele me ensinou a fazer pedrinhas quicarem na água e a janela diante da qual eu montei tantas árvores de Natal poderiam acabar pertencendo a desconhecidos. Ao me salvar, eu também estava abrindo mão do último lugar do mundo onde ainda parecia que meu pai estava presente nas paredes. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. E eu precisei aceitar que podiam coexistir. Talvez esse seja o verdadeiro segredo: você não precisa transformar uma decisão difícil em uma história perfeita para saber que ela era necessária. Fiquei junto ao corrimão, olhando para o e-mail de confirmação brilhando na tela do celular e, em voz alta, sem ninguém por perto, falei para o mar inteiro do Caribe: o contrato terminou. Depois desliguei o celular completamente. A tela ficou preta, como uma pequena pedra, enquanto eu me arrumava para o jantar. Em seguida, fui até a mesa dos viajantes sozinhos e me sentei entre Nadia e o capitão aposentado de rebocador. E, pela primeira vez em mais tempo do que consigo lembrar, comi cada pedaço da sobremesa sem pensar em quem estava esperando alguma coisa de mim. Uma última mensagem tinha chegado pouco antes de eu apagar a tela. Eu a li no elevador. Era da minha mãe. Wendy, por favor. Não faça isso com a casa. 6 anos fingindo que aquela casa se mantinha sozinha e, finalmente, a parte silenciosa daquela história estava escrita ali, pelas mãos dela. Os 2 últimos dias do cruzeiro foram os mais silenciosos da minha vida. E não foi porque meu celular estava desligado. Naquela última tarde no porto, caminhei por uma praia de areia tão clara que parecia açúcar. Depois veio um longo dia inteiro no mar, voltando para casa com o horizonte aberto diante de mim, como se fosse só meu. Quando liguei o celular novamente, o grupo da família já tinha passado por todas as fases previsíveis, primeiro a revolta, depois a incredulidade, finalmente, quando minha mãe precisou explicar aos próprios filhos o que eu vinha pagando e por quê, surgiu um silêncio estranho, quebrado e desconfortável. Grant ligou mais uma vez, mas aquela voz cuidadosamente diplomática já não estava mais lá. Por que você nunca contou nada para a gente? Ele perguntou, e por alguns segundos pareceu ter 15 anos de novo. Porque ela me pediu para não contar, respondi. E porque eu achava que amar alguém significava ajudar em silêncio. Nós dois estávamos errados. E isso também não é culpa sua, mas não é tudo culpa dela. Dana mandou uma mensagem enorme às 2 da manhã. Era confusa, defensiva e cheia de mágoa, mas, no meio de tudo aquilo, quase escondida, havia uma frase: eu juro que não sabia do dinheiro. Eu acreditei nela. Respondi apenas uma vez e fui breve. A verdade agora era responsabilidade deles. Eu não devia desculpas a ninguém e também não queria receber nenhuma. Minha porta continuava aberta para quem chegasse como família. Mas estaria fechada para qualquer pessoa que aparecesse trazendo uma cobrança na mão. No dia 30 de dezembro, o navio entrou em Fort Lauderdale ao amanhecer, com os pelicanos voando ao nosso redor como anjos cansados nos escoltando de volta. Em uma loja do aeroporto, comprei um envelope acolchoado. Depois fui até o balcão dos correios e enviei para minha mãe a carta com a chave de latão dentro. Antes de entregar o envelope, fiquei alguns segundos com a mão apoiada sobre ele, do mesmo jeito que você coloca a mão sobre um paciente no fim de um plantão, como se aquele simples gesto pudesse dizer tudo o que as palavras não conseguem. O funcionário perguntou se o conteúdo era frágil. Muito, respondi. Mas vai chegar inteiro.
E chegou. O envelope levou 4 dias para atravessar o país e chegar ao raio. O que minha mãe fez quando abriu aquela carta foi algo que, sinceramente, eu jamais teria imaginado. Agora quero contar como aquele inverno realmente terminou, porque prometi contar a verdade, não uma versão arrumadinha para parecer perfeita. A casa do lago foi colocada à venda em março. Grant fez as contas e decidiu não assumir o compromisso. Dana chorou, mas também não tinha condições. Eu mantive minha decisão e, mesmo assim, sofri a perda. Você pode ter certeza de que tomou a decisão certa e ainda assim sentir tristeza. Ninguém prepara a gente para entender que essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Tia Susan parou de falar comigo e fez questão de dizer para o restante da família que eu tinha escolhido dinheiro em vez de sangue. Isso tinha um certo gosto de ironia vindo de alguém que nunca havia levado minha mãe sequer a uma consulta. 2 primos ficaram distantes quando estavam em público, mas me mandaram mensagens particulares dizendo, cada um à sua maneira, você fez aquilo que o resto de nós só tem coragem de imaginar. As mulheres da igreja passaram algumas semanas comentando o assunto em voz baixa. Depois, o filho de um dos diáconos foi preso por uma coisa realmente séria, e a cidade encontrou outro assunto para discutir. Marion seguiu em frente, porque comunidades religiosas também acabam fazendo isso. Dana nunca pediu desculpas. Em vez disso, fez algo que decidi interpretar como a maneira dela de construir uma trégua. No fim de janeiro, começou a me mandar novamente fotos das crianças. June usando as botas de neve nos pés errados. Cole mostrando o dentinho que tinha acabado de perder. Eu respondia com carinho a cada foto, mas não dizia mais nada. E é assim que minha irmã e eu vivemos hoje. É um território pequeno, mas é real, existe uma fronteira entre nós, e, pela primeira vez, nós duas sabemos exatamente onde ela fica. E o envelope? Carol me contou que minha mãe ficou sentada à mesa da cozinha por um bom tempo no dia em que ele chegou. Ela não me ligou naquele dia. Nem naquela semana. Mas, quando finalmente ligou, a primeira coisa que disse não foi sobre o dinheiro, nem sobre a igreja, nem sobre Dana. E a chave de latão também nunca voltou para mim. Minha mãe ficou com ela. Espere até saber o motivo. Em um domingo no fim de fevereiro, um daqueles dias cinzentos e frios, alguém bateu à porta do meu apartamento. Era minha mãe, segurando a velha lata azul da Royal Dance que ela usava para guardar biscoitos desde antes de eu nascer. Ela tinha dirigido sozinha. Eram só 10 minutos de carro, mas, para ela, sair no inverno já era quase uma viagem. Minha mãe entrou na minha pequena cozinha. Foi então que percebi que, durante os 4 anos em que eu morava ali, ela nunca tinha entrado no meu apartamento. Ela parecia pequena, corajosa e, ao mesmo tempo, assustada. Ela não pediu desculpas. Mulheres da geração dela nunca aprenderam a usar essas palavras com facilidade. Em vez disso, disse, seu pai deu essa chave para você poder entrar sempre que quisesse. Ela virou a lata entre as mãos e continuou, eu fiquei carregando a chave no bolso do meu casaco para lembrar que não era a casa que precisava permanecer aberta. Era eu. Eu tinha esquecido que a casa nunca foi o mais importante. Depois, ela fez uma pergunta. Perguntou como se fosse uma visita, uma convidada. Minha própria mãe, na minha casa, perguntou se poderia ficar para jantar. Nós comemos ovos mexidos e os biscoitos daquela lata na minha pequena mesa de 2 cadeiras. Enquanto comíamos, ela me contou uma história que eu nunca tinha ouvido sobre meu pai errando as medidas das vigas da varanda quando construiu a casa do lago. Nós duas rimos. E nenhuma de nós mencionou o Natal. Não resolveu tudo. Dana continuava sendo Dana. A igreja continuava sendo a igreja. Mas naquela noite, sentada à minha mesa, estava uma mulher de 67 anos aprendendo, talvez pela primeira vez, a aparecer sem precisar de um lugar previamente marcado. As pessoas podem surpreender você. Não acontece sempre. Mas acontece o suficiente para fazer diferença. 1 ano depois, quase exatamente na mesma época em que aquela mensagem tinha me transformado em algo descartável para minha própria família, meu apartamento estava cheio de gente. Juntamos 2 mesas e colocamos uma toalha bordada pela minha avó paterna. Havia mais pessoas do que cadeiras, e ninguém parecia se importar. Denise e mais 2 colegas do hospício apareceram entre um plantão e outro.
Carol trouxe um presunto que deixou o meu completamente no chinelo, e ela sabia disso. Duas mulheres que eu tinha conhecido no grupo Solo by Desi também estavam ali. A amizade virtual tinha virado amizade de verdade. Uma delas havia passado o Natal anterior chorando dentro do carro, na entrada de casa. Agora estava sentada à minha mesa, contando aquela história em voz alta e rindo dela. O capitão do rebocador mandou um cartão de algum lugar perto de Cozumel. E nós deixamos uma cadeira preparada de propósito, com prato, copo e talheres, mas sem nome. Era uma regra da minha casa. Uma cadeira para quem precisasse dela no próximo ano, porque sempre existe alguém que vai precisar de um lugar à mesa. Às 6 da tarde, a campainha tocou. Era minha mãe, segurando a velha lata azul. E June estava no colo dela, porque Dana tinha deixado as duas ali. Dana apenas acenou para mim de dentro do carro. É uma frase simples, mas decidi guardá-la. Minha mãe olhou para aquela mesa cheia, diferente, barulhenta e maravilhosa, e perguntou onde eu queria que ela se sentasse. Em qualquer lugar, respondi. Na minha mesa não existe o só para alguns. Se você está aqui, você é família. Acendemos as velas. Em algum momento, o pager de alguém tocou, e todo mundo começou a rir. E agora, em março, vou embarcar novamente. Desta vez, serão 5 noites pelo litoral oeste, pagas com o dinheiro da conta que agora se chama Agora. Não estou fazendo isso para provar nada. A prova ficou no ano passado. Desta vez, é simplesmente porque eu e o oceano temos um compromisso que parece ter virado tradição. Se você levar apenas uma coisa da minha história, que seja esta, um lugar à mesa pelo qual você precisa continuar pagando nunca foi realmente seu. A única mesa que pertence de verdade a você é aquela onde o amor não vem acompanhado de uma cobrança. Essa é a minha história. Uma mensagem antes do Natal, uma cabine com vista para o mar e uma chave de latão que, finalmente, eu devolvi. Se alguém já fez você sentir que precisava pagar para ter um lugar no coração dessa pessoa, talvez esteja na hora de rever esse acordo. Se essa história chegou até você no momento certo, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E deixe um comentário contando como é a sua mesa.